Fala aí, galera, beleza? Boa tarde, professor Rogério, estamos juntos aí de novo, aula de história aí, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito atual nos dias de hoje. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas por que atual? Se a gente não ouve falar tantas vezes esse termo. Então a gente vai falar hoje sobre neoliberalismo. O neoliberalismo tem a ver com a economia, é um sistema econômico, tá? É um sistema econômico que vem lá lembrando um pouco do passado sobre o liberalismo. A gente já falou aí algumas vezes sobre liberalismo econômico, liberalismo clássico, econômico clássico, vários termos aí a ser chamados, mas de acordo com liberalismo. E o que é isso? O neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica, que preconiza a intervenção mínima do Estado, ou seja, o Estado deve intervir minimamente na economia, ou seja, além de intervir minimamente, deve deixar o sistema econômico fluir da melhor maneira possível com essa intervenção mínima do Estado. Quando se fala em intervenção mínima, a gente deixa para o Estado só o que entende-se que seja do Estado, ou seja, segurança, saúde e educação. Ponto. O restante, o Estado não bota a mão. A ideia principal é essa. A ideia seria essa. Ou seja, você dá liberdade para as pessoas fazerem comércio, com suas propriedades, do jeito que elas bem entenderem, sem haver essa mão reguladora do Estado, sem o Estado estar ali regulando, sem o Estado, desculpa a balançada aí que eu esbarrei aqui, sem o Estado estar ali regulando, sem o Estado estar controlando essa forma de como vai se comercializar. A gente fala muitas vezes da chamada lei da oferta e procura. Seria esse resumo: eu tenho 20 canetas, tem 40 pessoas querendo comprar, quem pagar mais leva. Eu tenho 20 canetas e uma pessoa querendo comprar, eu vou ter que abaixar o preço, senão eu não vou vender. Funcionaria mais ou menos dessa forma. Se o Estado metesse a mão, ele ia chegar lá e falar: não, essa caneta vai ser vendida a X valor, pronto, e acabou. Você não pode vender nem a mais nem a menos, não interessa a lei da oferta e procura. Tá? Então, assim, vamos formalizar isso. O neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que retoma aí os antigos ideais do liberalismo clássico, ao preconizar a mínima intervenção do Estado na economia, através da sua retirada do mercado, que em tese autorregular-se-ia e regularia também a ordem econômica. Sua implantação ocorreu pelo governo de vários países e iniciou-se na década de 70, como principal resposta à crise do petróleo. Olha só, eu acabei de falar para vocês da lei da oferta e procura, para explicar para vocês agora gravarem esse neoliberalismo, ou seja, intervenção mínima do Estado. O Estado não deve intervir na economia. E aí agora a gente finaliza, que isso vai iniciar esse movimento aí, inicia-se basicamente na década de 70, com resposta à crise do petróleo. Mais uma pergunta: o que foi a crise do petróleo? A crise do petróleo, ela tem início no Oriente Médio. O que aconteceu no Oriente Médio? Os países da OPEP, que são os maiores produtores de petróleo do mundo árabe, eles criam medidas para suspender o comércio, temporariamente, é claro, que não é uma medida que vai durar, para mudar a ideia deles, principalmente. Mas eles criam medidas onde eles deixam de vender o petróleo para os países que apoiavam o Estado de Israel, a fundação do Estado de Israel. A questão do Yom Kippur e tudo mais, que tiveram a guerra do Yom Kippur. Então esses países, todo mundo que apoia Israel, eles cortam relações e deixam de vender o petróleo. Com isso, o preço do barril de petróleo foi lá para cima, aumentou muito, ficou muito caro, o petróleo. Isso criou aí uma crise mundial, o sistema econômico do mundo
né, parou, né, deu um problema enorme aí, porque ninguém estava preparado para isso, e o petróleo ainda é a principal matriz energética do mundo. Imagine se o petróleo sumisse de uma hora para outra do mercado, que foi o que aconteceu, né? Então os árabes, eles pegaram lá e pararam de vender petróleo, e mostraram o poder deles, mostraram que o mundo depende deles para sobreviver com o petróleo, né? Então, assim, os neoliberais, eles combatem principalmente a política do estado de bem-estar social, que é um dos preceitos básicos aí da social-democracia, né, utilizado aí pelo keynesianismo para combater a crise econômica iniciada em 1929. Essa crise aí é a famosa quebra da Bolsa de Nova York, ou crack de 1929. O que foi isso? Num raro momento surgiu a oferta de várias empresas, né, na Bolsa de Valores querendo vender seus produtos. E com isso, o que aconteceu? O preço dos papéis, né, o valor dessas empresas despencou. Então todo mundo queria vender, com medo de um quebra-quebra, que o país, surgiu rumores de que o país ia quebrar, isso, aquilo, outro. Todo mundo resolveu vender as suas empresas. E foi um quebra-quebra mundial. Isso é outra crise econômica no mundo inteiro, atingiu o mundo todo em 1929. Os Estados Unidos, né, surgiu aí dessa crise, se levantou como o todo-poderoso economicamente, né? Eu brinco muito quando eu já devo ter falado um pouco de Primeira Guerra Mundial, se não falei, ainda vamos conversar, mas na Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos vendeu muita arma, e ele se preparou para a Segunda Guerra. Nesse intervalo, tivemos essa crise, e os Estados Unidos se recuperou divinamente dessa crise. A perseverança dos norte-americanos levantaram ele e eles fizeram a economia deles ressurgir. Claro que a trancos e barrancos, mas superaram a crise, superaram de uma forma muito rápida, tanto que após a Segunda Guerra Mundial eles se tornaram a maior potência militar e econômica, né, do mundo. Então, assim, o keynesianismo, Keynes, né, ele cria uma ideia para combater a crise, né, iniciada em 1929. E essa política dele ficou conhecida como o estado de bem-estar social. E o que seria o estado de bem-estar social? O estado de bem-estar social é quando o Estado passa a intervir na economia. Ele fortalece principalmente leis trabalhistas, ele vai ajudar lá, vai criar leis para proteger o trabalho, para remunerar melhor os trabalhadores, né? Então ele vai criar mecanismos para as empresas não demitir e ainda por cima contribuir aí para que o trabalhador ele tenha uma estabilidade, né, tanto financeira quanto emocional, né, e também uma estabilidade do seu trabalho, né, garantir assim que as pessoas trabalhem, recebam e também passem a gastar o seu dinheiro, porque se o cara tem uma insegurança, ele não vai gastar o dinheiro dele. Agora, se eu garanto a economia, se eu garanto que ele não vai perder o emprego, se eu fortaleço o vínculo que dificulta a demissão desse trabalhador, ele vai gastar o dinheiro dele mais tranquilamente. E se ele gasta o dinheiro dele, o mercado começa a girar, então todo mundo consegue se superar isso daí, porque ele só supera numa crise fazendo o dinheiro circular. Então não adianta guardar o dinheiro no colchão, tem que gastar. É a maneira de sair da crise, né, de uma crise econômica nesse caso. Mas você tem que gastar o que você ganha. Então se eu ganho X, eu posso gastar X. Eu não preciso ficar com medo de gastar, porque eu sei que o mês que vem eu vou ter de novo. Então, assim, ele pregava, né, essa questão do estado de bem-estar social, era a intervenção máxima do Estado na economia. O Estado passa a intervir, ele cria leis trabalhistas, ele melhora o mercado consumidor, ele cria também leis para as pessoas que estão comprando suas mercadorias, né, cria leis para escoar a produção das fábricas, beneficia, diminui impostos para as fábricas, ou seja, se eu diminuo o imposto para uma fábrica, ela consegue contratar mais funcionários. Se ela contrata mais funcionários, obviamente eu gero mais emprego, né? E também, além de gerar mais emprego, vou gerar capital, vou gerar renda, que essas pessoas trabalham, ganham e vão poder comprar produtos, né? E viver aí do seu trabalho dignamente.
Uma outra premissa básica do neoliberalismo é o desaparelhamento do Estado. Ou seja, o que é desaparelhar um Estado? Olha só, vamos começar a ver a diferença. Neoliberalismo e estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é intervenção máxima do Estado na economia. Isso vai até nos parecer um pouco de sistema social, ou seja, um socialismo. Mas não é socialismo, tá? Não é socialismo. É uma intervenção. É onde o Estado ele também passa a mandar na economia, ele passa a tabelar alguns produtos, ele passa a criar leis para fortalecer o mercado de trabalho e o mercado consumidor. Tá? E também ele cria leis para circulação de mercadorias dentro do país. Não deixa tudo na mão dos neoliberais. Aí, vamos lá. Outra premissa básica do neoliberalismo. Vamos partir para o neoliberalismo de novo, que é o nosso foco. Privatização. Eu vou privatizar a economia. Eu vou pegar lá as empresas estatais e vou vender ela para o mercado privado. Uma empresa que hoje era pública, amanhã ela vai virar uma empresa privada, de capital privado, geralmente capital estrangeiro, capital de um outro país. Isso aconteceu muito no Brasil no governo Fernando Henrique, que ele começa aí o meio das privatizações, privatiza uma parte da Petrobras, privatiza a Telebrás, Embratel, Vale do Rio Doce, algumas companhias, CSN, e essas privatizações elas têm o foco de também ganhar dinheiro aí para o governo e o governo também desonerar. Esse desaparelhamento que a gente fala também serve como desoneração de mão de obra, ou seja, se eu vendo a minha empresa, eu não preciso pagar mais a minha folha de funcionários. O dinheiro da minha empresa eu posso investir, ou deveria investir, em saúde, educação e segurança pública, tá? Que nem cada caso é um caso. Nos Estados Unidos funciona de uma forma, na Inglaterra de outra, na França de outra, no Brasil de outra. Nesse contexto do neoliberalismo, ele defende que o Estado é um péssimo gestor, ou seja, um péssimo gerenciador da economia. Ele fala com todas as letras que o Estado não deve administrar a economia porque ele não sabe, ele não tem capacidade para isso. Tá? Então, somente o Estado, nesse caso, somente atrapalha aí o bom andamento do mercado, da troca, da venda, do consumo, da produção. Por que atrapalha? Porque o Estado cria regras. O Estado cria regra para o trabalhador. O Estado cria regra para o consumidor. Ah, você comprou um produto, o produto estragou. A empresa que te vendeu tem que trocar. Ah, a empresa vai mandar o funcionário embora. Não, peraí, vai mandar o funcionário embora por quê? Ele cometeu algum delito? Ele roubou? Não fez nada. Então você vai ter que indenizar esse cara. Você não pode mandar esse cara embora sem uma referida indenização. Então, quando você não tem esse Estado regulador, quando o neoliberalismo funciona a todo vapor, isso acaba. Como nos Estados Unidos, ultimamente. O funcionário é demitido e está tudo certo. Não tem problema. A empresa também não marca com nada, manda ele embora e pronto, ele sai com a mão na frente e outra atrás, totalmente diferente aqui do Brasil. No Brasil ainda tem leis, mesmo sendo que estão querendo acabar com as leis, estão querendo transformar o Brasil em um país totalmente liberal, neoliberal economicamente, mas isso é muito complicado com um país de economia como o Brasil, que é um país em desenvolvimento. Não é um país rico, também não é um país pobre, mas culturalmente é pobre ainda, principalmente para as leis trabalhistas. Um outro ponto, nesse sentido, a função do Estado é apenas de garantir a infraestrutura básica, ou seja, o Estado, quando eu falo Estado, gente, não é o Estado do Rio de Janeiro não, tá? É o Brasil, é o país, tá? O Estado, na geografia a gente entende como Estado-país. Nesse sentido, no neoliberal, o Estado ele tem que garantir a infraestrutura básica para o funcionamento, para garantir a infraestrutura para o funcionamento de uma empresa, para o escoamento de sua mercadoria. Exemplo, estrada, rodovia, segurança, sistema de saúde, educação para as pessoas, para os trabalhadores formais. Um outro exemplo que a gente pode ver esse neoliberalismo, para a gente ver lá quem são os seus
falando assim, em tese, seus donos, né, seus criadores, o neoliberal ele surge nos Estados Unidos. Mas eles, tanto os Estados Unidos e a Inglaterra, não foram só eles dois que implementaram isso. Essa doutrina aí, ela é disseminada pelo mundo, por todo mundo. Em alguns casos, olha, no Chile, ela foi imposta à força por meio do fortalecimento de um regime ditatorial local. Em outros casos, o neoliberalismo foi colocado como alternativa para países extremamente dependentes e com economias em crise ou fragilizados, como o Brasil. No caso brasileiro, década de 90, Década de 90, a gente tem aí, em 1989, tivemos a eleição aí, presidencial, onde Collor foi eleito, assume 90, marcada aí pela implementação do neoliberalismo, privatização da década de 90, a partir da década de 90, privatização das empresas, como eu já falei anteriormente, Vale do Rio Doce, Telebrás, Embratel, parte da Petrobras, vamos ser sinceros, a privatização não é ruim, desde que ela seja feita de uma forma regular. Tá? Como assim? Se não tivesse privatizado a Telerge, talvez nós não teríamos telefone hoje, não poderíamos estar essa comunicação aqui, porque o sistema era um sistema do Estado, estatal, pertencia ao Estado do Rio de Janeiro, e era caríssimo se ter uma linha telefônica. Então a gente passa a ter essa regulagem, então as coisas passam a funcionarem aí de uma maneira de uma forma um pouco diferente. É bons para uns casos e ruins para o outro, porque o funcionário que era público, ele passa a ser um funcionário privado, ele passa a cometer sobre a CLT, ele perde, teoricamente, a moleza do trabalho que ele tinha antes, que nem sempre era mole, tá, gente? Isso é uma forma de... Não estou falando que funcionário público é vagabundo, não, pelo amor de Deus. Isso não botem palavras na minha boca, tá? Funcionário público trabalha como qualquer outro. Só que em alguns casos, tipo sistema bancário, podemos fazer uma comparação muito fácil. Você vai num banco público, Banco do Brasil, por exemplo, você tem uma burocracia enorme a ser atendida. Enquanto você chega num banco privado, Itaú, Bradesco, Santander, e você é atendido muito mais rápido. Se você fizer uma reclamação, você vai constatar que essa reclamação funciona diferentemente de outros meios, tá? Mas isso é minha opinião. Então, além de se comportar como uma corrente econômica, o neoliberalismo também age como um padrão social de comportamento. Ou seja, sua implantação e associação ao regime toyotista, que é um regime de flexibilização da mão de obra. A gente tem lá no início do século Fordismo, do século XX Fordismo, e o toyotismo que surge agora no final. O Fordismo, lembra-se lá um pouco das aulas, que era grandes pátios, grandes produções, grandes compras de insumo, era tudo volumoso. E o toyotismo não, o toyotismo ele surge com a ideia de flexibilização, ou seja, você quer comprar um carro, me paga 50%, com esse 50% eu compro o material, pago a mão de obra, construo o seu carro, na entrega você paga o restante. Você passa a ter um tipo de exclusividade no seu produto em alguns casos, tá ok? Então assim, é uma flexibilização e a individualização do comportamento do empresário. E também do consumidor, porque a gente muda totalmente o mercado, tanto o mercado empresarial quanto o mercado consumidor. Você passa a ter contratos de trabalho e não precisa mais empregar um funcionário durante o ano inteiro, ou seja, eu contrato trabalho quando eu tiver serviço, eu contrato funcionário quando eu tiver serviço. Eu tenho serviço, eu contrato funcionário. Eu acabei o meu serviço, eu demito o funcionário sobre um contrato que tem uma determinada regra, aonde eu não perco dinheiro nem o funcionário. Tá bom? Galera, olha só, aula 1, desculpa, foi meio grande, mas o tema é grande, tá? E a gente vai partir aí para a aula 2, daqui a pouco eu vou voltar e a gente vai para a aula 2, tá bom? Continuando no termo aí do neoliberalismo. Lembrando que é a nossa primeira aula de história desse módulo, tá ok? Galera, grande abraço, hein?